Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um bolo de avelã com chocolate recheio de floresta negra. Já deixe o seu like para mim nesse vídeo, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Esse bolo é ótimo para o Natal. Aqui eu coloquei 160 gramas de farinha de amêndoas e 40 gramas de farinha de avelã. A farinha de avelã eu fiz em casa, eu peguei o avelã, 40 gramas de avelã e triturei ele. Eu triturei o avelã, avelã descascada e separei 40 gramas da farinha trituradinha e coloquei aqui junto com a minha farinha de amêndoas. Então, bati aqui no processador até virar uma farinhazinha e misturei aqui junto com a minha farinha de amêndoa. No total eu tenho 200 gramas, 160 de farinha de amêndoa e 40 gramas de farinha de avelã. Explicado isso, eu vou continuar a receita. Aqui eu tenho 120 gramas de adoçante, eu tô usando o eritritol, vou colocar aqui, junto com as minhas farinhas. Vou acrescentar 10 gramas de cacau, cacau 100%. Vou misturar aqui esses ingredientes. Vou colocar 14 gramas de fermento em pó para bolo. Vou misturar também bem aqui o fermento. Último aqui nos meus ingredientes aqui secos, eu vou colocar uma pitadinha de sal rosa, uma pitadinha assim, 2 dedinhos assim desse daqui de sal. Vou mexer. E esses aqui são os ingredientes secos do meu bolo. O fermento tem que ser bem misturadinho aqui. Agora vamos para os ingredientes líquidos. Aqui eu coloquei 4 ovos, temperatura ambiente, uma colherzinha de chá de extrato de baunilha. Aqui eu tenho 120 gramas de 120 gramas de iogurte natural, sem açúcar, integral. E eu vou colocar, ó, uma colher de sopa bem cheia de suco de limão. E vou misturar aqui no meu iogurte o suco de limão com o iogurte. Acrescentar aqui nos meus ingredientes líquidos 80 gramas de manteiga sem sal derretida. Se for, pode usar a manteiga com sal também, mas se for usar a manteiga com sal, não coloque a pitadinha de sal na massa. Vou acrescentar também aqui o meu iogurte com limão. Vou misturar um pouco. E vou acrescentar 200 ml de bebida vegetal de amêndoa, leite de amêndoas. 200 ml de leite de amêndoa. E esses são os meus ingredientes líquidos da minha receita. Vou misturar agora os líquidos com os secos que estão aqui. Ó, uma massa bem molinha. Vou dividir essa massa em 2 assadeiras e vou levar no forno pré-aquecido 180 graus para assar. Aqui eu tenho 2 assadeiras de 25 por 17. Forrei as minhas assadeiras com papel manteiga e vou dividir a minha massa aqui nessas minhas 2 forminhas. Pré-aqueci o forno por 10 minutos a 180 graus e vou colocar os meus bolos lá e depois eu digo para vocês quanto tempo os meus bolos ficaram assando no meu forno. O meu bolo, os meus bolinhos estão assando, eu vou fazer uma caldinha
Aqui eu tenho cereja fruta assim, estavam congeladas. Eu tirei os carocinhos delas, cortei no meio, ó, tirei os caroços. Deixei umas 5 dessas aqui para decorar o meu bolo, assim com o cabinho e tudo. E as outras eu tirei o caroço, cortei no meio, tirei o caroço e o cabinho e coloquei aqui na panela. Então aqui eu tenho 150 gramas de cerejas, sem caroços. Acrescentei 30 gramas de xilitol. E vou acrescentar 150 ml de água, bem pouquinha mesmo. Vou levar no fogo para fazer uma caldinha. Só vou levar no fogo e deixar ferver até virar uma caldinha, porque eu vou usar essa cereja aqui no recheio do meu bolo. Os meus bolinhos já estão assados. Tem esse buraquinho aqui porque eu enfiei uma faquinha para saber se eles já estavam assados no meio. Já estão, mas é uma massa super delicada. Vou deixar esfriar completamente, estão super quentes, ficaram 20 minutos no meu forno. Depois eu vou desenformar para continuar, que eu vou rechear os meus bolinhos e cobrir com alguma cobertura, que eu ainda não sei qual é, mas eu acho que eu vou cobrir com ganache de chocolate. E vou fazer um recheio de floresta negra para o meu bolo, que é chantilly com cereja. Fervendo, eu só vou deixar ferver até engrossar e vou desligar o fogo, não tem segredo nenhum, é só deixar aí. A hora que vocês verem que essas bolhas grandes, ela vai abaixar um pouco e vou deixar ela virar uma caldinha, não muito grossa, não muito rala. Eu não quero, acho que vou usar só a cereja, acho que nem vou usar calda. Se usar calda vai ser para molhar o bolo, se eu molhar, porque o bolo tem uma massa muito delicadinha. Baixou aquelas bolhas grandes. Eu vou desligar agora o fogo e vou deixar a minha caldinha esfriar. Quando ela esfriar, ela vai engrossar um pouquinho mais ainda. Eu vou desligar o fogo. Desliguei o fogo e passei a caldinha aqui para esta xícara. Tá super quente, ó. Deixar esfriar. Para vocês quanto tempo ela ficou lá no fogo, no foguinho baixo, a caldinha ficou por 10 minutos. E eu tirei, ó, ainda tem um caldinho, tá quente. Quando esfriar vai ficar um pouquinho mais grossinha essa caldinha. Deixar esfriar. Agora eu vou bater aqui um chantilly para poder rechear o meu bolo. Eu coloquei uma caixinha de 200 ml de creme de leite e 20 gramas de adoçante. Usei o xilitol, mas vocês podem usar o que vocês estão acostumados nas receitas low carb de vocês. Pode ser o eritritol ou stevia. E vou bater até virar um chantilly. Lembrando que o meu creme de leite estava super gelado. Bati aqui o meu chantilly. Já coloquei um dos meus bolos aqui nesta bandeja. Agora eu vou colocar aqui a minha... Colocar um pouquinho da caldinha e um pouquinho aqui das cerejas em calda que eu fiz. Caldinha para molhar o bolo. Espalhei aí um pouco da cereja, deixei um pouquinho para pôr por cima. Agora eu vou pôr o meu chantilly aqui em cima dessas minhas cerejas para fazer o recheio do meu bolo. Agora eu vou colocar o que sobrou das cerejinhas aqui por cima. Coloquei o meu outro bolo aqui por cima. Deu uma quebradinha assim, uma rachadinha, porque esse bolo é super delicado. Agora eu vou colocar um pouco lá na geladeira, enquanto eu faço a ganache para cobrir o meu bolo. Vou cobrir com a ganache de chocolate bem firminha.
Vou fazer uma cobertura aqui pro meu bolo. Aqui eu tenho 30 gramas de eritritol. E vou colocar... Coloquei 50 gramas de creme de leite. E vou colocar 150 gramas de chocolate 70% cacau. Vou levar no micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. Ó, em 30 segundos foi o suficiente para eu conseguir, ó, derreter o meu chocolate. Vou passar essa cobertura aqui no meu bolinho. Tá muito calor hoje aqui em Portugal. Aqui está o meu bolo de chocolate low carb com recheio de floresta negra. Eu não vou cortar esse bolo. Eu não vou cortar este bolo, que eu vou dar de presente para uma pessoa que tem diabetes e está com vontade de comer um docinho. Esse bolo é bom para quem tem diabetes, ótimo para quem faz a alimentação low carb, porque você pode comer e ainda não sair da sua alimentação. E é um ótimo bolo para você fazer no Natal, se você estiver fazendo low carb ou se você é diabético, se tiver alguém na família com diabetes. Mas eu vou experimentar na mesma as sobrinhas do bolo. Fique no vídeo que você vai ver e deixe o seu like para mim. Vou colocar o bolinho na geladeira para firmar bem o chocolate. Este bolo é o Floresta Negra, mas tem no meu canal o bolo Floresta Branca, que é delicioso também. Como eu cortei ele assim, as laterais do bolo, para tirar aquela partezinha grossa, então eu coloquei nesta xícara aqui o que eu cortei. Eu vou experimentar esse aqui, que é o mesmo bolo, só que ele tá esfareladinho porque eu cortei ele, ó. Ó, o recheio aqui dentro. E eu coloquei um pouquinho da cobertura por cima. Vou experimentar esse daqui e vou dizer pra vocês. É a mesma massa, o mesmo bolo, o mesmo recheio, a mesma cobertura que eu cortei. Eu cortei toda a lateral assim do bolo, tirei esses pedacinhos e coloquei aqui nessa xícara para eu poder experimentar junto com vocês para dizer se tá bom ou não. Delicioso, gente. Só que a massa é super delicadinha, quebra com facilidade. Que é feita com farinha de amêndoa e farinha de avelã triturada, na verdade. Uma delícia. Tá geladinho. Que eu coloquei na geladeira. Tá bem gostoso mesmo. Vou colocar esse na geladeira. Esse foi o meu vídeo de hoje desse bolo low carb com recheio de floresta negra, cobertura de ganache de chocolate. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.